Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Teologia Cristalina, né? Mais uma vez. Tem tempo que eu não venho aqui, né? Devido aos compromissos e tantas tarefas que nós temos. Mas quando eu fiz esse canal aqui, eu falei na época que eu não vim aqui com o intuito de deixar ele assim tão conhecido ou de coisa de remuneração. Não, nada disso. Quando eu criei este canal na época que eu criei justamente para estar ajudando irmãos, amigos, pessoas que estão com vontade de estudar a Bíblia, né? De ter um conhecimento melhor de alguns assuntos que parecem que falam uma coisa e falam outra. Então, o intuito foi esse. Então, tem um tempo que eu não venho, mas estou aqui hoje para gravar um outro assunto que é muito conhecido, principalmente quando nós estamos em algum velório. Qual que é o assunto hoje? Nós estamos falando do Salmo 116 e versículo 15. Abra sua Bíblia aí, nós estamos falando do Salmo 116, do versículo 15, que diz assim: Preciosa é a vista do Senhor, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O que acontece aqui nesse texto? Por muito tempo, e até nos dias de hoje, né, quando tem algum velório, quando parte um santo do Senhor, quando parte um irmão em Cristo, né, geralmente as pessoas leem esse versículo falando que é precioso a morte daquele irmão aos olhos do Senhor, né? Mas existe um contexto por trás deste versículo. Eu sempre tenho falado, entra ano e sai ano, eu falo na igreja, eu falo com quem eu estou conversando, falo quando eu estou estudando com alguém, falo com os meus, que é muito importante nós vermos os contextos das coisas, porque pode ser que ele dê uma informação para nós daquilo que nós estamos lendo e que não é parecido com aquilo. O que acontece? Se você pegar o contexto do texto, se você pegar o Salmo 116 todinho, você vai ver que o salmista ele está tendo livramento de algum assunto. Ele está tendo livramento de um assunto. Ele está tendo livramento de coisas que estavam acontecendo na vida dele e que Deus foi lá e livrou ele. Por exemplo, se você olhar aí no versículo 8, se você olhar no versículo 8, Salmo 116, 8, eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta, né? Então, se você olhar aí no Salmo 116, 8, diz assim, ó: Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte. Olha o contexto do Salmo. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte. Olha que interessante o contexto, né? Se Deus livrou ele da morte, se Deus está livrando ele da morte, a morte dele então seria bonita demais para Deus? Porque quando as pessoas leem esse versículo, passa a impressão de que assim, Deus acha bom demais quando um justo morre. Deus faz festa no céu quando um justo morre. É precioso, é bom demais. Deus fica satisfeito quando um justo morre. Quando as pessoas leem o versículo, e geralmente aplicam o versículo, passa essa impressão. Que Deus está achando muito bom, Deus está comemorando a morte de um justo. Só que no versículo 8 fala: Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte. Ou seja, como eu falei, se Deus está livrando ele da morte, a morte dele não poderia ter sido uma coisa boa, porque Deus está livrando ele. Ué. Se fosse uma coisa boa, Deus fala assim: não vou te livrar da morte, não. Eu estou achando bom demais você morrer. Eu não vou, não. Só que ele está falando que Deus está livrando ele da morte. Olha o versículo 3 do mesmo Salmo, Salmo 116, olha o versículo 3. Os cordéis da morte, estou lendo aqui na minha Bíblia, né? Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. O salmista estava preso em coisas tão ruins na vida dele, tão terríveis na vida dele, que ele está falando que os cordéis da morte, tudo aquilo de ruim que a morte traz, estava sufocando ele, estava prendendo ele. Os cordéis da morte me cercaram. Ele estava preso em algo
que estava custando muito caro para ele, estava fazendo muito mal para ele. E o resultado era o quê? O resultado daquilo que ele estava preso, estava fazendo ele mal, e ele estava clamando a Deus para Deus livrar ele daquilo. O resultado daquilo que ele estava sendo preso era o quê? A morte. O resultado do que ele estava preso, que ele estava angustiado, que ele estava pedindo livramento, porque o Salmo 116, ele é um louvor por livramento da morte, e não uma salva de palmas porque a pessoa está morrendo. Interessante, né? Ele é um louvor de uma pessoa que está sendo liberta, os cordéis da morte estão prendendo ele, o resultado disso é a morte. Aí no versículo 8 que nós falamos, diz aí, pois tu, ó Senhor, me livraste da morte. Qual que é o possível problema desse texto? É a palavra que foi traduzida por preciosa. Ela está errada? Não, ela não está errada, a palavra. Porém, o contexto, existe na Bíblia algumas palavras que ela tem 2 ou até 3 significados. E vai depender do contexto para você colocar o melhor significado. Por exemplo, essa palavra aí no original, essa palavra no original hebraico, ela significa iacar. É o nome da palavra ali por precioso, iacar. E qual que é um dos significados da palavra iacar no original? Significa custoso. Significa uma coisa que custa muito, muito caro aos olhos de Deus. Uma coisa custosa, uma coisa penosa. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se você olhar esse mesmo versículo aqui, Salmo 116, versículo 15, que está escrito, preciosa é a vida do Senhor, a morte dos seus santos. Se você olhar esse mesmo versículo na versão católica, existe uma Bíblia versão católica, lá vai estar escrito assim, ó, é penoso para o Senhor ver morrer seus fiéis. Opa! Agora o negócio está começando a fazer sentido. Por quê? Por causa do contexto. Bíblia versão católica. É penoso. Custa muito caro. É custoso para Deus quando ele vê um servo dele de verdade morrer. Está entendendo? Entende agora o contexto do assunto? Então a palavra está errada? Não, a palavra não está errada. O erro está em nós. O erro está em quem está transmitindo essa palavra. Deus não está batendo palma e achando maravilhoso um servo dele morrer. Deus não está achando isso. Se você pegar a nova versão transformadora, Bíblia nova versão transformadora, esse mesmo versículo está escrito assim, ó, o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. O Senhor importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Se você pegar uma Bíblia bem conhecida no nosso meio, que é a NVI, Bíblia NVI, diz assim, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Ou seja, pesa muito para Deus, é custoso para Deus, custa muito caro para Deus ver os seus servos partir. Por quê? Porque nós somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Cada vez que parte um servo, presta atenção, estou falando de servo de Deus, gente. Estou falando de quem está brincando com o cristianismo, não. Não estou falando de pessoa que fala que aceita Jesus e vive de qualquer jeito, não. Não estou falando isso. A Bíblia fala que o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Estou falando do Moisés da vida. Falando de servos fiéis. Por quê? Porque é um adorador a menos na terra. É um sal da terra a menos. É uma luz do mundo a menos na terra. É uma lâmpada que se apaga na terra. Então Deus fica com pesar.
Essa é a tradução mais correta do texto. E aqui nós entendemos no versículo 8 que Deus livrou ele da morte. Olha o versículo 4 do Salmo 116 e versículo 4 agora. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ele está louvando a Deus por o livramento que Deus deu para ele. Ele não está louvando a Deus. Deus não está achando bonito ele morrer. Deus está livrando ele da morte. Volto a dizer, o Salmo 116 é um louvor por livramento da morte. Se você olhar no Salmo 72 e 14, vou olhar aqui na minha Bíblia, né? Estou com ela perto aqui. No Salmo 72 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 72 e 14, diz assim, ó. Liberará as suas almas do engano e da violência, pois precioso é o sangue aos olhos dele. Dele quem? Do Rei Justo. Aqui é um salmo messiânico, né? É um salmo que está falando do reinado de Cristo. É um salmo que fala disso. E está falando aqui que é precioso o sangue, ou seja, é precioso a vida aos olhos dele. Dele quem? Do grande rei. Do rei justo, do rei íntegro, do rei que se importa com a pessoa. É precioso a vida, que é o sangue, né? É precioso o sangue, a vida aos olhos dele. Então eu queria deixar isso para nós. A tradução está errada? Não, a tradução não está errada. A palavra iacar, ela tem um significado de precioso, mas no contexto, como nós lemos aqui em outras Bíblias, está falando do tanto que custa caro para Deus, o tanto que é penoso para Deus, o tanto que Deus importa, o tanto que é pesaroso para Deus quando os seus santos, os seus fiéis partem dessa vida. É um soldado a menos. Então eu queria trazer essa passagem para nós, né, do Salmo 116 e 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, essa versão NVI, eu gosto muito da versão NVI, fala: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. A versão católica é muito boa também, fala: é penoso para o Senhor ver morrer seus fiéis. E na nova versão transformadora diz: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Que Deus possa te abençoar. Se você for uma pessoa que transmite essa palavra, transmita ela mais próxima agora do certo. Ou seja, fala para a pessoa que, se você estiver pregando em algum velório, alguma coisa, fala o tanto que Deus sente a vida desse servo que está indo. Vai ser bom para o servo? Vai ser maravilhoso para o servo estar indo para lá. Mas é penoso. Por quê? Porque é um soldado a menos na terra lutando pelo estandarte, pela bandeira de Cristo. Deus abençoe esse vídeo, que ele possa fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas também. Dá um like aí se você gostou, compartilha ele. Se não gostou, pode dar um dislike também. Não tem problema não. Abraço, fica com Deus.